O maior acervo de livros, periódicos e documentos em geral acerca da doutrina espírita de que temos conhecimento está reunido no Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo Eduardo Carvalho Monteiro, o CCDPE, localizado e com sede própria em São Paulo, capital. Que é uma associação civil, científica, cultural, sem fins econômicos, que administra, conserva, amplia e disponibiliza ao público seu acervo. Vivemos num país onde a cultura diz respeito particularmente à questão da pesquisa, não é muito valorizada ainda, mas temos esperança que no futuro breve isso será superado. E nesse sentido, a visão que o nosso querido amigo Eduardo Carvalho Monteiro teve, certamente é algo inovador e imprescindível para o movimento espírita. Em um só lugar, fontes e mais fontes de riquíssimos materiais de interesse doutrinário, ao alcance de estudiosos espíritas e pesquisadores em geral. Você ter um acervo desse tipo é você preservar a história do espiritismo em primeiro lugar. E em segundo lugar, você ter a possibilidade de pesquisar materiais, assuntos que você não encontraria com certa facilidade. O CCDPE ele tem nos seus estatutos, num dos itens, a coligação com outras instituições similares no Brasil e inclusive no exterior. A ideia é que hajam outros CCDPEs que possam colher materiais, colher pesquisas que outros iniciaram o desenvolvimento e dar continuidade, dar possibilidade para que terceiros e outros pesquisadores tenham acesso àquele material e possam desenvolver isso. Então esse é o grande projeto do CCDPE, né? Servir de um grande acervo disponível para o movimento espírita, para os estudiosos, para os pesquisadores. Além de um grande centro de documentos, o CCDPE é um polo dinâmico de atividades espíritas. Também estuda e pesquisa o espiritismo, integra o espiritismo com outras áreas do conhecimento, promove estudos, cursos, simpósios, seminários ligados à cultura espírita. As origens da instituição brotam de uma comunhão de ideias de vários estudiosos da doutrina espírita. A fundação do CCDPE ela já vinha de alguns anos com alguns idealistas e eles queriam justamente procurar um local onde eles pudessem trocar informações e juntar a história do movimento espírita e a história dos centros espíritas. Esse centro de cultura era o sonho especialmente de um daqueles notáveis pesquisadores. Nasceu dos ideais do Eduardo Carvalho Monteiro, que foi um grande pesquisador, um historiador, e ele também andava pelo Brasil todo e no exterior buscando os acervos históricos e os acervos biográficos. Todo grande pensamento ou ideia religiosa não surge de repente, mas há que se haver uma preparação de solo para que a semente seja lançada e frutifique. Assim ocorreu com o Espiritismo, cujo codificador Allan Kardec começou a amadurecer em 1997, quando a USE, União das Sociedades Espíritas de São Paulo, propôs a criação de um departamento para a preservação da história do seu movimento, convidando o Dr. Eduardo para dirigir o projeto denominado Promemória.
E aí o Eduardo Carvalho, com as suas várias pesquisas do movimento espírita, das personalidades do movimento espírita, ele começou a juntar muito material. Buscou documentações, né, das federativas e das casas espíritas em nome da USE, mas ele já tinha uma quantidade muito grande, não só de livros que eu já citei, como também ele já tinha um acervo razoável de hemerotecas, também de documentos históricos diversos, né, inclusive algumas coisas de Kardec. Ali também foi instituída a Liga dos Historiadores Espíritas, depois renomeada para a Liga de Pesquisadores do Espiritismo. Daí, em 2003, ganhou força a ideia de expandir esse centro histórico para a memória de todo o movimento espírita, instituindo para isso uma entidade autônoma, o que acabou se formalizando em 29 de janeiro de 2005 com a aquiescência da USE, sob a designação Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo, tendo sido o Dr. Eduardo constituído o seu primeiro presidente. Conseguimos, através de um amigo nosso, a sede que nós atualmente nos encontramos, que é, desde o início, na Alameda dos Goiáses, número 16. Quando esse prédio foi cedido em comodato para o CCDPE, por uma pessoa que já ajudou muito financeiramente ao movimento espírita. Ela não gosta que fale o nome dela. O prédio, aliás, que foi usado por empréstimo por 15 anos, acabou sendo doado definitivamente ao CCDPE em 2020. O proprietário, que prefere manter-se anônimo, né, mas é um amigo querido de nossos corações e do movimento espírita. Muitas pessoas, muitas instituições, inclusive a FESP, devem muito a esse bom coração, né, a esse amigo que tem um desprendimento enorme e que nos ajudou bastante. O Dr. Eduardo, no entanto, acabou se afastando das funções devido a problemas de saúde, vindo a falecer no final daquele mesmo ano. Como ele desencarnou em dezembro de 2005, em 2006, o pessoal, em homenagem a ele, eles alteraram o nome para Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo, Eduardo Carvalho Monteiro. A primeira grande coleção de obras doada ao CCDPE foi exatamente a biblioteca particular do seu idealizador. O Eduardo doou todo o acervo dele para a instituição. O legado do Eduardo, que tinha essa quantidade enorme de livros. O Eduardo, inclusive, numa entrevista, se não me engano, no Universo Espírita, ele fala que ele tinha perto de 100 mil documentos. O que eu não duvido, pelo que a gente tem encontrado aqui. Do acervo do Eduardo, o interessante é que, além de livros especiais, ele tinha também uma série de pesquisas que ele desenvolvia sobre o movimento espírita em várias cidades do país, em especial em São Paulo, e pesquisas sobre vários assuntos. Seguindo o exemplo do Dr. Eduardo, outras tantas contribuições foram endereçadas a este centro. Logo depois, conforme o CCDPE foi ganhando nome, foi sendo conhecido e o pessoal foi percebendo a seriedade como foi desenvolvido o trabalho aqui, então nós começamos a receber vários acervos interessantes. Também nós recebemos o acervo de diversas outras pessoas, né, como Zalmino Zimmermann, também do jornalista Júlio Restani, os livros e os documentos que eram de Hermínio Miranda, e assim por diante. Nós temos também livros e doações feitas pelos companheiros ainda encarnados, como César Perry, também pelo nosso Washington Nogueira Fernandes e outros companheiros. E nós tivemos também outros materiais que nós recebemos, como por exemplo, da Aliança Espírita, da Associação Médico Espírita, do Orlando, Aparecido José Orlando, lá de
de São José dos Campos, do Carlos Carvalho. Outro grande pesquisador que muito contribuiu diretamente com o CCDPE foi o Dr. Washington Luiz Nogueira Fernandes. O Washington Luiz Nogueira Fernandes foi um dos maiores depois do Eduardo Carvalho. Ele nos passou muitas informações, inclusive arquivos digitais e pesquisas que ele também estava desenvolvendo e foram passadas e hoje estão sendo dadas continuidade através de um colaborador do Washington, que hoje é nosso diretor administrativo, que é o Luciano Grisolia. Além disso, nós temos um livro importantíssimo no Centro de Cultura, que é de autoria do Washington Nogueira Fernandes, que se chama A História Viva do Espiritismo. Ele conseguiu resgatar até 2008 as instituições espíritas centenárias que ainda continuam em funcionamento, com muitas fotos, contando toda a origem de cada centro espírita, de cada instituição espírita. É um trabalho de fôlego com mais de 500 fotos, né? Enfim, são milhares de livros, revistas, jornais, manuscritos, fotografias, microfilmes, etc. A riqueza de todo esse material para a pesquisa e preservação da história do Espiritismo é reconhecida como de grande importância. Eu acho uma importância muito grande, que existem muitos acervos de antigos espíritas já desencarnados já. E eu acredito que esse resgate desses materiais ele vai fortalecer o próprio Espiritismo em si, né? São materiais muito bons, são materiais raros, entendeu? A importância da historiografia. E o que é a historiografia? A historiografia é nós nos basearmos em fontes primárias, em fontes escritas originais, e não no ouvir dizer. Tendo reunidas todas essas coleções, agora a equipe de trabalhadores do centro, todos voluntários, cuida para catalogar as peças, associando-lhes metadados úteis para um robusto sistema de busca. Aqui no CCDPE, o que a gente está fazendo agora no momento? Tem uma equipe bem legal, uma equipe de voluntários que está tentando organizar as obras, os livros, os jornais. E eu estou aqui, estou nessa parte do Eduardo Carvalho. Para você ter ideia, são mais ou menos 180 caixas, quase 200, com o material dele. Então eu estou abrindo as caixas, relacionando meio macro, por enquanto, né? Então, por exemplo, caixa 48, o que tem? Tem microfilmes, né? Caixa 19, tem material, atas da USE. Tem muitas caixas que tratam do assunto do próprio Eduardo, de maçonaria. Então aqui tem uma história do espiritismo muito grande. E estamos trabalhando semanalmente, digitalizando materiais. Nós ganhamos 2 digitalizadores muito bons. Nós estamos conseguindo, então, pegar cada livro recebido, primeiro, triando para ver se ele vale para um acervo espírita, anotando, cadastrando. Aí a gente está abrindo, primeiro classificando o macro, e depois cada caixa dessa vai entrar com calma, determinado assunto, procurar relacionar mais minuciosamente o que é isso e colocar à disposição dos pesquisadores. Nosso trabalho aqui é algo iniciante, nós estamos catalogando as coisas, né? Então, que nem um jornal, por exemplo, aqui, muito antigo, que a gente encontra da década de 30, por exemplo, está sendo aqui separado para depois então ser digitalizado e ter acesso a essa história. É isso que faz a verdadeira história. E a história, como todos devem estar vendo, ela está sendo recontada neste momento. Nós estamos fazendo parte deste momento importante do movimento espírita. Nós temos uma editora, nós temos uma livraria, nós editamos os livros que foram deixados pelo Eduardo. Também nós editamos outros, né, que constituímos a série Pesquisa sobre o Espiritismo no Brasil. Também nós temos outros livros pesquisados pelo Eduardo. Iniciou-se como Anuário Histórico Espírita, depois nós demos continuidade com o nome de Pesquisa sobre o Espiritismo no Brasil, que é uma série.
Também nós temos a coleção Espiritismo na Universidade, que traz as teses, né, de doutorado, a dissertações de mestrado com temáticas espíritas. Então, nós resgatamos também essa memória. O objetivo principal é o de permitir o acesso público e gratuito a todo o seu acervo, à distância, através do seu portal na internet. E assim, também nós estamos tentando colocar num grande portal à disposição do público todo esse acervo que nós temos, que está sendo digitalizado. Então, está se conseguindo montar uma estrutura bastante interessante, porque a ideia é, imagina o pesquisador, se ele puder saber quais os artigos que tem em cada jornal, em cada revista e o respectivo autor. Então o trabalho que está sendo feito aqui nesta casa, nesta instituição, vai permitir que pesquisadores possam ter um material à disposição para poder encontrar assuntos que não seria possível encontrar se fosse tentar pegar um livro aqui, um livro lá, né? E o objetivo aqui é isso, colocar tudo em forma digital, para que a distância, onde quer que a pessoa esteja, ela consiga acessar então o assunto de interesse, né? Então, o pesquisador vai poder, pela internet, falar, opa, esse assunto aqui me interessa, e aí é desse autor. Ou então, o que esse autor pensa sobre esse assunto. E é imprescindível nós olharmos para trás, ou pelo menos termos a oportunidade de olharmos para trás, ao passado, a toda uma história que materializa os esforços, o trabalho, um trabalho hercúleo, diga-se de passagem, de todos aqueles que nos antecederam e que deixaram registrado nos seus livros, nas suas obras, toda uma história do movimento espírita que não apenas precisa ser lembrada, mas precisa ser estudada. Então, estamos aqui nessa equipe trabalhando com dificuldade, porque tem que separar primeiro, para depois fazer essa microfilmagem. Falar que é um trabalho muito gostoso, porque a gente resgata a história, coisas históricas que você nem conhecia, nunca tinha ouvido falar. A gente está mexendo em jornais e parece que tem mais de 200 títulos, e cada um de um cantinho do país, e você fala assim, nossa, nesse lugar tinha jornal espírita. É muito gratificante. É uma terapia, assim, que você fica enfronhado naquilo e esquece do resto. Nós aqui, né, o CCDPE acredita que a gente vai ter condições de contribuir e fomentar, ajudar a pesquisa por pessoas que às vezes estão simplesmente preparando uma aula, mas esse é um pesquisador também, então é importante porque ele vai ter subsídios. E todos nós sabemos que muitas casas espíritas não têm uma estrutura para manter um acervo, né? Não tem também uma cultura da pesquisa propriamente dita. E é nesse sentido que o CCDPE, como carinhosamente nós chamamos, né, é algo não apenas inovador para aquele momento, mas ainda é algo bastante inovador para esse momento que nós estamos vivendo hoje. Bom, quem tiver dúvida e quiser saber mais, www.ccdpe.org.br é o nosso site. Estamos no Facebook, estamos no Instagram, vocês não vão nos perder. A memória espírita seja preservada, esse é o nosso objetivo.